Olá, meus amigos! Hoje vamos falar sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima, onde 3 crianças tiveram visões da Virgem Maria. Essas aparições deram origem a uma das histórias mais fascinantes da Igreja Católica. Preparem-se para mergulhar nesta incrível jornada espiritual. Nossa Senhora de Fátima. As aparições de Nossa Senhora de Fátima. Em 1917, na pequena aldeia de Fátima, em Portugal, 3 crianças pastoras tiveram uma série de aparições da Virgem Maria. Essa visão celestial daria origem a um dos eventos mais significativos da história da Igreja Católica, as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Nas colinas de Fátima, a Virgem transmitiu mensagens de paz, oração e conversão, que se espalhariam pelo mundo, inspirando milhões de fiéis e influenciando eventos históricos. Acompanhe agora o relato detalhado dessa jornada extraordinária, onde o divino e o humano se encontram em um enredo de mistério, milagre e transformação. Naquele dia de 13 de maio de 1917, 3 crianças pastoras, Lúcia, Francisco e Jacinta, brincavam despreocupadamente em um campo próximo à sua aldeia de Aljustrel, em Fátima, Portugal. Pouco sabiam elas que aquele momento iria mudar o curso de suas vidas, e eventualmente, influenciar a história do mundo. Enquanto exploravam a paisagem bucólica, uma luz deslumbrante surgiu no céu, e diante de seus olhos maravilhados, apareceu uma bela senhora vestida de branco. Essa visão celestial iria se tornar conhecida como a aparição de Nossa Senhora de Fátima. A Senhora de Branco se apresentou às crianças como a Virgem Maria e lhes transmitiu uma mensagem de paz e esperança. Ela pediu que rezassem o rosário diariamente e que voltassem ao mesmo local nos dias 13 de cada mês, pois teria algo importante a lhes dizer. As crianças, inicialmente assustadas, logo se acalmaram com a doçura e a bondade da Virgem. Elas aceitaram o pedido e prometeram retornar no próximo mês. Quando a visão desapareceu, os 3 pastores correram para contar o ocorrido a seus pais, que, a princípio, não acreditaram em suas palavras. Nos meses seguintes, as aparições da Virgem Maria se repetiram conforme o prometido. Em cada uma delas, a Senhora de Fátima revelava novos mistérios e segredos às crianças. Ela falava sobre a necessidade de se rezar pelo fim da Primeira Guerra Mundial, pela conversão da Rússia e pela salvação das almas. As visões eram acompanhadas de fenômenos sobrenaturais, como a dança do sol, que deixavam os espectadores atônitos. Aos poucos, a notícia das aparições se espalhou pela região, e multidões começaram a se reunir no local, na esperança de testemunhar o milagre. À medida que as aparições se sucediam, a Virgem Maria revelou às crianças 3 segredos ou segredos de Fátima. O primeiro deles falava sobre uma visão do inferno e a necessidade de se rezar pelo fim da guerra e pela conversão dos pecadores. O segundo segredo prenunciava o início da Segunda Guerra Mundial e a necessidade de se consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Já o terceiro segredo, mantido em sigilo por décadas, só viria a ser revelado anos mais tarde pelo Vaticano. Essas revelações extraordinárias elevaram o status das aparições de Fátima, atraindo a atenção do mundo católico e despertando a curiosidade de muitos. À medida que a fama das aparições se espalhava, as autoridades civis e religiosas começaram a se envolver no caso. O bispo local, D. José Alves Correia da Silva, inicialmente cético, passou a investigar os eventos com cautela. Ele entrevistou as crianças, examinou seus relatos e buscou compreender a natureza das visões. Apesar das dúvidas iniciais, o bispo acabou por reconhecer a autenticidade das aparições, declarando-as dignas de crédito e encorajando os fiéis a acreditarem no testemunho das crianças. A notícia das aparições de Fátima logo chegou aos ouvidos do governo português, que na época era liderado por um regime anticlerical e hostil à Igreja Católica.
As autoridades viam com desconfiança o crescente fervor religioso em torno do fenômeno e temiam que ele pudesse ameaçar sua agenda secularista. Assim, iniciaram uma campanha de perseguição e repressão contra as crianças videntes e seus seguidores, chegando a prender e interrogar Lúcia, Francisco e Jacinta em diversas ocasiões. Apesar das adversidades impostas pelas autoridades, as aparições de Nossa Senhora de Fátima continuaram a atrair multidões de fiéis. A cada 13 de mês, milhares de peregrinos se reuniam no local das visões, rezando, cantando e aguardando ansiosamente pela chegada da Virgem. As crianças, por sua vez, relatavam com detalhes as mensagens e os segredos que lhes eram confiados durante as aparições. Essa devoção popular e a persistência das visões acabaram por abalar a posição do governo, que gradualmente recuou em sua campanha de repressão. Em 13 de outubro de 1917, o ponto culminante das aparições ocorreu com o chamado Milagre do Sol. Naquele dia, uma multidão estimada em 70.000 pessoas se reuniu no local, aguardando a chegada da Virgem. Subitamente, o sol começou a dançar no céu, emitindo feixes de luz multicoloridos que se projetavam sobre a terra e a multidão. Esse fenômeno extraordinário, presenciado por milhares de testemunhas, foi interpretado como um sinal divino, reforçando a crença nas aparições de Fátima. O milagre do sol foi amplamente divulgado pela imprensa da época, elevando o status das visões a um evento de importância mundial. Após o milagre do sol, as aparições de Nossa Senhora de Fátima ganharam ainda mais destaque e reconhecimento, tanto no âmbito religioso quanto no político. O bispo local, D. José Alves Correia da Silva, finalmente declarou as visões como autênticas e dignas de crédito, encorajando os fiéis a acreditarem no testemunho das crianças. Essa aprovação eclesiástica foi um marco importante, legitimando as aparições e atraindo ainda mais devotos à pequena aldeia de Fátima. Paralelamente, as revelações dos segredos de Fátima também despertaram grande interesse e especulação no mundo católico. O primeiro e o segundo segredos, relacionados à Primeira Guerra Mundial e à conversão da Rússia, foram prontamente aceitos e interpretados como profecias divinas. Já o terceiro segredo, mantido em sigilo por décadas, alimentou inúmeras teorias e conjecturas, tornando-se objeto de intensos debates e especulações. Sua eventual revelação, anos mais tarde, apenas reforçou a importância e o impacto das aparições de Fátima na história da Igreja Católica. As crianças videntes, Lúcia, Francisco e Jacinta, tornaram-se figuras centrais no culto a Nossa Senhora de Fátima. Suas vidas, marcadas pelas aparições e pelas dificuldades impostas pelas autoridades, foram alvo de grande devoção e admiração por parte dos fiéis. Jacinta e Francisco, que faleceram precocemente, foram posteriormente beatificados pela Igreja Católica, reconhecidos como santos. Já Lúcia, a única sobrevivente, ingressou na vida religiosa e se dedicou a difundir a mensagem de Fátima pelo mundo. A devoção a Nossa Senhora de Fátima se espalhou rapidamente, não apenas em Portugal, mas em todo o mundo católico. Santuários e basílicas foram construídos no local das aparições, atraindo milhões de peregrinos anualmente. A imagem da Virgem Maria, vestida de branco e segurando um rosário, tornou-se um ícone reconhecido internacionalmente, símbolo da mensagem de paz, oração e conversão que ela transmitiu às crianças. As aparições de Fátima tiveram um impacto duradouro na história da Igreja Católica e na vida de milhões de fiéis. Sua mensagem de arrependimento, oração e consagração à Virgem Maria inspirou movimentos de renovação espiritual e devoção mariana em todo o mundo. Além disso, as profecias relacionadas à Primeira Guerra Mundial, à conversão da Rússia e aos segredos de Fátima foram interpretadas como sinais divinos, reforçando a crença de que a Virgem Maria intervinha diretamente nos assuntos da humanidade. Ao longo do século XX, as aparições de Fátima continuaram a exercer uma influência significativa, especialmente durante momentos de crise e turbulência global.
A consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, solicitada pela Virgem, foi realizada pelo Papa João Paulo II em 1984, pouco antes da queda do regime soviético. Esse evento foi visto por muitos como a concretização da profecia de Fátima e uma prova da intervenção divina na história. Além disso, a devoção a Nossa Senhora de Fátima se fortaleceu ainda mais com a beatificação e canonização das crianças videntes. Lúcia, Francisco e Jacinta se tornaram modelos de fé e devoção, inspirando milhões de fiéis em todo o mundo. Suas vidas, marcadas por sacrifício, obediência e amor a Deus, foram elevadas como exemplos a serem seguidos pela Igreja Católica. As aparições de Nossa Senhora de Fátima também tiveram um impacto significativo na política internacional. Durante a Guerra Fria, a mensagem de Fátima, com sua ênfase na conversão da Rússia, foi interpretada por muitos como uma profecia contra o comunismo e o ateísmo. Essa visão fortaleceu a crença de que a Virgem Maria estava intervindo diretamente nos assuntos mundiais, guiando a história em direção a um desfecho favorável aos interesses da Igreja Católica. Ao longo dos anos, as aparições de Fátima continuaram a inspirar peregrinações, devoções e até mesmo milagres atribuídos à intercessão da Virgem Maria. Relatos de curas, conversões e outros fenômenos sobrenaturais alimentaram a fé dos devotos, reforçando a crença na autenticidade das visões. Essa aura de milagre sobrenatural em torno de Fátima contribuiu para sua ascensão como um dos principais santuários marianos do mundo católico. Apesar de décadas de investigação e análise, os segredos de Fátima ainda permanecem objeto de intenso debate e especulação. O terceiro segredo, em particular, foi mantido em sigilo por muito tempo, alimentando teorias e conjecturas sobre seu conteúdo. Sua eventual revelação, décadas depois, apenas reforçou a importância e o mistério que envolvem as aparições de Fátima, consolidando seu lugar como um dos eventos mais significativos da história da Igreja Católica. Nos dias atuais, Fátima continua a atrair milhões de peregrinos de todo o mundo, que buscam encontrar na mensagem da Virgem Maria uma fonte de esperança, consolo e orientação espiritual. A devoção a Nossa Senhora de Fátima se fortaleceu ainda mais com a canonização de Jacinta e Francisco, elevados à santidade pela Igreja Católica. Essa consagração das crianças videntes reafirma a importância e a autenticidade das aparições, cimentando seu legado como um dos eventos mais notáveis da história religiosa do século XX. Em conclusão, as aparições de Nossa Senhora de Fátima representam um dos fenômenos mais significativos e duradouros da história da Igreja Católica. Sua mensagem de paz, oração e conversão, transmitida às três crianças pastoras, ressoou por todo o mundo, inspirando milhões de fiéis e influenciando eventos históricos de grande importância. As revelações e os milagres associados a Fátima continuam a fascinar e a alimentar a fé de inúmeros devotos, consolidando seu status como um dos santuários marianos mais venerados do catolicismo. A história das aparições de Fátima permanece, assim, como um marco indelével na jornada espiritual da humanidade. Espero que tenha encontrado conforto e inspiração em Nossa Senhora de Fátima. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Compartilhe com quem você ama para espalhar essa mensagem de fé e proteção. Até a próxima!